Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da Conexus, uma divisão de Global Trade Manager da NTT Data Brasil. Hoje eu sou o Claudio Scauser, CEO da Conexus, e venho hoje falar sobre transformação digital no agronegócio. Vamos aqui explorar os desafios, oportunidades e principalmente um pouco da visão de futuro para esse segmento. É uma satisfação imensa recebê-los aqui novamente. E antes de mais nada, gostaria de expressar minha profunda gratidão pela participação aí do meu amigo renomado engenheiro agrônomo Leonardo Ramos, engenheiro agrônomo imerso na tecnologia e na inovação, vai trazer muita coisa legal para a gente aqui hoje. Estava ansioso por esse encontro, certamente vai enriquecer muito a nossa discussão com a vasta experiência que ele adquiriu aí nesses mais de 20, 25 anos na área de tecnologia para o agronegócio. Hoje estamos diante de um tema de extrema relevância para o setor agrícola, para o setor que é essa área do agro, e para aprofundar essa discussão, esse webinar promete aí trazer vários insights com a experiência do Leonardo, valiosos, principalmente para a tecnologia aplicada a esse segmento do agro, segmento de tão importante destaque na balança comercial para o nosso país, e tenho certeza que sairemos daqui com uma compreensão ainda mais ampla de todo o tema. Antes de começar, eu quero salientar também, quero deixar destacado que toda a nossa equipe vai estar aqui no chat para ajudar vocês, trazer as perguntas para a gente, caso for pertinente ao tema. A gente também gostaria, né, Leonardo, de conhecer vocês um pouco melhor. Escreve aí o nome de vocês, onde vocês trabalham, de onde vocês falam, de onde vocês estão, falam não, né, vocês estão nos assistindo, de onde vocês nos acompanham. E se puder, por favor, compartilhar aí, né, com a gente no chat, as suas percepções sobre os temas que a gente vai trazer aqui hoje. Sem mais delongas, gostaria então de trazer aí a apresentação do Leonardo. Eu acho que ninguém melhor do que você, Leonardo, para se apresentar. Fique à vontade, bem-vindo e obrigado pelo ter aceitado esse convite, sei que você é muito corrido, seu tempo é muito precioso aí na Giatec. Fique à vontade para se apresentar e apresentar a Giatec aí para a gente. Tá joia, bom dia para todo mundo, obrigado aí pela presença, pela audiência valiosa de vocês. Queria agradecer a você, Cláudio, por essa oportunidade, é muito interessante estar aqui falando para o pessoal, né? E passar um pouco dessa experiência que a gente acumulou ao longo aí de 25, 30 anos aí, como você mencionou, né? Deixa eu me apresentar rapidamente aqui, por coincidência, sou capixaba, sou conterrâneo do Cláudio aí, Isso aí. uma surpresa muito boa quando eu o conheci, né. Mas eu moro em Piracicaba, eu me formei em engenheiro agrônomo aqui na Exalc, aqui na cidade, e acabei ficando por aqui, né. Me formei em 96 e a partir disso, né, depois dessa que eu me formei, eu fui trabalhar com TI, né. Na verdade, eu comecei até antes a trabalhar com TI, que eu fui estagiário do Centro de Tecnologia Copersucar, né, e era uma empresa que investia bastante, nessa parte de desenvolvimento e implementação de sistemas de informação, na época para usinas cooperadas, né. E depois que eu me formei, eu fui trabalhar em uma usina que era ex-cooperada, em Araraquara, passei 3 safras lá, então foi uma oportunidade muito grande de conhecer na prática a aplicação da tecnologia da informação, né, e depois eu acabei voltando para o CTC como funcionário, fiquei mais um tempo lá, e foi quando eu e mais um grupo, tanto de agrônomos como eu, e também desenvolvedores de sistemas, saímos da empresa e montamos a Geatec, né. Isso daí aconteceu em 2001, né, e desde lá a gente tem crescido bastante nesse mercado. Hoje nós temos aí mais de 300 clientes que estão distribuídos em 18 estados do Brasil e também em 14 países, então uma experiência internacional boa aí que a gente vem acumulando. E para dar suporte a tudo isso, nós temos uma equipe aqui de mais de 200 colaboradores, né, e cada ano nós estamos expandindo bastante as nossas operações, né. Hoje, assim, falando rapidamente de Geatec, os nossos produtos, eles oferecem ao mercado uma cadeia completa de sistemas de informação, né, que começa ali na área de planejamento, passa por toda a parte de originação, controles agrícolas, insumos, a parte industrial, no caso da cana-de-açúcar, custos, e finaliza na área de comercialização de commodities, tanto para o mercado interno quanto para exportação, que é a área que eu me dedico quase que exclusivamente hoje, né. Eu já passei por quase todas essas áreas que eu mencionei,
né, pela minha formação agronômica, e acabei concentrando aí na área de commodities agrícolas. Então, Cláudio, é mais ou menos isso aí, um resumo rápido aí da minha trajetória e por que eu estou aqui agora, né? Eu acho legal, né, talvez alguns dos telespectadores aí estão nos assistindo e falam: "Nossa, mas a Conexxion está falando com empresa que tem conflito de produtos". Nós não temos conflito de produto algum, nossas empresas somos parceiros. Eu e o Leonardo já somos parceiro há mais tempo, talvez até que as empresas, a gente tem uma visão de negócios, as empresas também têm uma visão muito alinhada de negócios em parceria. O nosso produto trabalha em total sintonia com os produtos da Geatec, na questão de suportar a empresa que é gerenciada no agro pelo Geatec e posteriormente vai fazer uma operação de exportação. Nosso produto, o Conexxion Global Trade, nosso GTM, faz todo o suporte para essas empresas na parte da logística internacional, na exportação, tracking de carga, portais de relacionamento. Então, os produtos, eles são produtos que se complementam. Então, eu queria deixar essa Sim. visão aí e novamente agradecer pela sua participação. E vamos que vamos, eu queria começar abrindo essa primeiro tema. Queria que você nos respondesse o seguinte: o que motivou um engenheiro agrônomo a trabalhar com tecnologia há 30 anos atrás? Porque não é comum, né? É meio que fora da Sim. curva isso. Pois é, Cláudio, são as coisas da vida, né? Na verdade, quando eu estava na Jatec, na Exalc, ainda no começo do curso, só havia uma disciplina que falava disso aí, né? Hoje eu acredito que existam mais, mas era uma disciplina chamada processamento de dados, né? E eu me interessei muito porque, por um motivo até engraçado, que eu tinha caligrafia muito ruim, né? Hoje ela piorou, porque a gente não escreve quase, né? E precisava fazer um monte de trabalho para a escola, né? E você é mais ou menos da minha época, sabe o que é escrever folhas e folhas de papel ao maço, né? Eu acho que muita gente aqui mais nova Nem não sabe o que passou que é por isso isso. aí, nem sabe o que que é, né? Então eu me interessei bastante por informática, comecei ali com a parte de texto, WordStar na época que chamava e tal. Daí, né, passei para planilhas e comecei a perceber que isso daí tinha uma aplicação interessante na nossa área de negócio, né? E vi ali uma oportunidade e fui me desenvolvendo nessa área de informática, né? E ainda no curso, né, como eu falei, pintou esse estágio do CTC, que era um estágio assim exclusivamente com tecnologia da informação, e realmente, como você fala, é uma coisa inusitada para a época, né? Muita gente fala, pô, mas você vai para essa área, né? Isso daí não vai dar nada, né? E eu Normal. percebi que ia ser legal e, graças a Deus, foi uma aposta aí que tem dado certo, né? Legal, muito bom. Parabéns aí por ter. Parabéns e obrigado por ter tido esse insight, né? Porque eu falo que é uma coisa meio atípica, porque a área do agro, geralmente quem está envolvido no agro, no passado não estava tão antenado à tecnologia, né, era uma coisa fora da curva mesmo. E nesses seus 30 anos de carreira, o que que você viu, de mudança, assim, de tecnologia dentro do agro? Como que você Uhum. enxerga essa história de evolução? Cláudio, assim, talvez seja mais fácil falar o que não mudou, né? Porque foram tantas mudanças, fica até difícil de enumerar, mas eu acho que vale a gente fazer um paralelo aí à nossa vida pessoal, né? Tirando um pouquinho, saindo um pouquinho do agro, né? Eu acho que assim os equipamentos, né, evoluíram de uma forma assustadora, né? A gente tinha aí 30, 40 anos os computadores de grande porte, os mainframes, né? Depois vieram os microcomputadores com aqueles disquetes enormes, né? Que o pessoal também novo não sabe para que serve, né? Mas a gente carregava programas, salvava as coisas ali. E hoje a gente está numa realidade onde a gente tem um computador, né? Tem um computador aqui no bolso da gente muito mais potente do que aqueles computadores, né? E eu lembro também que eu tenho um colega de turma aí, era colega de república também, o Hélio Sintra, né, que era um cara assim muito visionário, e na época ele falou para mim, viu, vamos lá que na escola o pessoal está criando e-mails para os alunos que quiserem, né? Eu falei, pô, mas para que eu vou querer e-mail, né? Não conheço ninguém que tem e-mail. Aí falou, não, vamos lá, porque daqui a pouco todo mundo vai ter, né? Aí eu fui lá e criei meu primeiro e-mail, né? E hoje você vê que é uma coisa assim que todo mundo tem, né? Impossível, quase que impossível não ter um e-mail, né? A internet também, né? A gente tinha aqueles modems que eram barulhentos, a internet era lenta, a gente conversava pelo ICQ, né, com uma pessoa lá do outro lado do mundo, achava aquilo ali uma coisa do outro mundo, né? E hoje a gente tem WhatsApp, internet
muito mais rápida, né? Mas aí voltando no agro, né? Vamos falar aí de 30 anos atrás, aí quando eu comecei nessa jornada, a gente tinha sistemas aí desenvolvido para o sistema operacional DOS, né? Eram sistemas em Clipper, em Fox, né? Era o que a gente tinha naquela época. E pouco depois veio o Windows, né? É, que foi melhorando, tal. Aí chegou o Windows 95, que ia resolver todos os problemas, né? E começou a ser um Windows um pouco mais confiável, né? E aí mais ou menos nessa época, eu fui trabalhar na usina lá em 97 por aí, e minha missão era fazer a informatização da usina, né? Então eu consegui naquela época já um sistema Windows, né? Nós implementamos, né? Hoje é uma empresa que não tem mais operação aqui no Brasil, e também comecei a implementar os códigos de barra, que era assim uma coisa que a gente via nos produtos do supermercado, principalmente nos importados ali, né? Mas era uma novidade. E colocar isso aí no agro era uma coisa também nova. Então, buscando a experiência que eu tinha no CTC de algumas usinas cooperadas que já eram mais avançadas, eu trouxe isso aí para a usina, a gente conseguiu implementar isso aí no campo. E aí foi só o ponto de partida para fazer informatização do controle de estoque, mão de obra de rurícola, o despacho automático de caminhões para a lavoura, né? Isso aí também era assim, uma coisa muito nova ali, muito interessante, né? E aí logo em seguida vieram já os smart cards, né? Que também era uma revolução. Nós também trabalhamos um pouco com isso, né? Mas hoje a gente vê que os smart cards, tudo isso aí está caindo em desuso, né, Cláudio? Porque Uhum. é, com o avanço da internet, né, e também dos equipamentos que são embarcados nas máquinas, isso aí mudou bastante, né? A máquina hoje ela passa coletando informações, o caminhão coleta informações da carregadeira, né, da quem, quem colheu, qual talhão que está trabalhando e tal, e traz essas informações para a balança, né? Ou até um pouco mais avançado o caminhão e as máquinas que estão no campo, elas já se comunicam com a central via internet, né? Então, assim, nós tivemos um avanço aí enorme com a cobertura de internet nas lavouras que tem melhorado, né? Ainda tem muito que melhorar, mas tem melhorado bastante, né? Os equipamentos embarcados, dispositivos de IoT, né? Toda essa parte de inteligência artificial, as telecomunicações melhoraram, tem melhorado bastante. Então, nós estamos falando agora de um outro patamar aí, falando de agricultura 4.0, né? Então são novidades que estão chegando aos poucos aí, mas que é um caminho sem volta, né? Legal. O termo tecnologia, muitas vezes aí na história, no nosso dia a dia do cotidiano mesmo aí, a gente usa tecnologia para coisas que é até difícil dizer o que que é tecnologia. Eu fiz uma caneta, eu usei tecnologia, ou a caneta tem tecnologia embarcada. Quando eu falo no Uhum. agro, o que significa tecnologia no agro? Só para a gente tentar desmistificar um pouco Aham. isso e equalizar esse tema. Excelente pergunta, Cláudio, porque assim, para mim a tecnologia ela vai muito além da informática, né? A tecnologia para mim no agro, né, até como agrônomo, né, vamos defender aqui um pouco a nossa classe, né? A tecnologia ela começa ali na tecnologia agronômica, tá? Então, não adianta a gente falar de IoT, de inteligência artificial, se a gente não tiver uma correta aplicação da tecnologia agronômica, né? Então, o que que é isso? São fertilizantes, corretivos, né? A correta utilização das máquinas, da mão de obra no campo, né? Então, tudo isso aí tem que estar resolvido, Cláudio, né? Então, essa tecnologia, ela vai se aliar à tecnologia digital, né? A tecnologia da informação, para trazer bons resultados para essas empresas, né? Então, assim, tecnologia para mim, se eu fosse resumir em uma frase só, eu diria que a tecnologia no agronegócio, né, é empregar os recursos agronômicos e de tecnologia da informação de uma forma que você possa maximizar o lucro das lavouras, mas também sem deixar de lado a minimização do impacto tanto ambiental quanto social, né? Então, todas essas questões elas têm que andar juntas para a gente falar em tecnologia, né? Eu acho que é o conjunto de tudo isso. Legal sua visão, muito obrigado aí. Acho que, na verdade, é importante ter essa ótica que você traz para a gente, da tecnologia digital estar associada aos compromissos sociais, né, não só com o meio ambiente, mas também que você trouxe aí a questão até mesmo estendendo, na verdade, a questão de saúde do trabalhador, né, Sem de dúvida. espaço e conforto para o trabalho, porque a tecnologia, tanto de maquinário quanto de tecnologia digital, vai trazer para os colaboradores dessas usinas, dessas grandes fazendas,
uma oportunidade de maior conforto, maiores possibilidades. Mas Sim. assim, o nosso agro está preparado para receber toda essa tecnologia, o agro brasileiro? Sim, completamente. Assim, não só preparado, como já está utilizando de uma forma muito ampla, assim, muito moderna, viu, Cláudio? A gente às vezes tem uma visão de que o Brasil está atrasado em relação a isso, mas não, assim, a minha visão é justamente o contrário, né? Eu já visitei alguns outros países, assim, desenvolvidos, né, países ricos, onde eu imaginava que toda essa questão já estava resolvida, né, e eu tive uma surpresa, né, eu vi ali que há uma deficiência muito grande, principalmente na parte de software, né, porque a parte de hardware realmente, de telecomunicações, eles estão bem avançados, né, Estados Unidos, esses países já têm uma cobertura, na época, né, 3G, 4G muito grande, né, agora também para o 5G. Mas o Brasil está bem avançado, né? Existe uma aceitação muito grande dos produtores sobre isso aí, né? E assim a gente está vendo uma nova geração de produtores, né? Que são os filhos e os netos que estão assumindo os negócios, né? E eles estão absorvendo muito bem isso daí, né? Então agora a gente está vendo aí, como eu citei, o 4.0, né? Usando tecnologias mais avançadas ainda, e eu acho que sim, nós estamos plenamente preparados aí para colocar tudo isso daí para rodar, né? Agora, sempre tomando o cuidado, né? Que a gente tem que tomar alguns cuidados básicos para evitar que essas coisas sejam assim. Às vezes eu uso o termo ficção agronômica, né? Então, bom, mas o cara tá ali, o negócio tá voando, a máquina tá voando, mas não sei o quê. Mas existem coisas básicas que não podem ser esquecidas, né, Cláudio? Né? É Então, verdade, os dados básicos têm que ser respeitados ali. verdade. Na sua visão, vale a pena usar, essa tecnologia da informação no agro? E como ela está sendo utilizada atualmente, qual a importância? Porque eu imagino que isso traz competitividade para o Brasil, né, não é só o lucro da lavoura, eu fico mais Uhum, produtivo, eu faço mais em menos espaço, com menos esforço, com menos capital, né, que acaba sim. resultando na rentabilidade. Como que é a sua visão sobre isso? Cláudio, vale muito a pena, né? Vale muito a pena. É um investimento assim que é não só necessário, mas assim o pessoal tem que fazer esse investimento até, como você mesmo falou, para ter competitividade hoje em dia, né? Eu costumo assim, às vezes eu tenho algumas palestras, né, que eu ministro ou apresentações, eu roubo um conceito agronômico aí que chama lei do mínimo, né? Que é ou lei de Liebig ou Liebisch, né? Que é um conceito que postula que o crescimento de uma planta ele é limitado pelo nutriente que está em menor quantidade. Então, assim, não adianta você ter nitrogênio, por exemplo, em abundância, se o fósforo estiver limitando, né? Então, sempre o que tiver em menor quantidade vai limitar, né? E isso é uma figura, é um barril que ele escorre ali pela menor ripa dele ali, né? Então, isso aí nas faculdades de agronomia é básico, né? E eu tomei a liberdade de roubar essa figura e coloquei como fator limitante a tecnologia da informação, né? Hoje ela tomou uma importância tão grande que ela acaba sendo um fator limitante para a produção, né? Então, assim, ó, vamos pensar aí no exemplo da soja, né? Que é a commodity aí mais conhecida do pessoal. Quem dita o preço é o mercado, né? Isso aí não tem como a gente mudar. É claro que, assim, pela excelente atuação dos traders, né, nossos colegas traders, eles conseguem melhorar alguma coisa, mas há uma limitação que é o preço básico ali da commodity, né? Então, o que que o produtor consegue fazer para melhorar a sua lucratividade? É mexer no seu custo, né? Isso daí básico, não tem como mexer no preço. Então, a outra ponta ali que é o custo, ele vai ter que ser mexido, né? E assim, a gente tem aquela frase também que a gente não consegue controlar o que a gente não consegue medir, né? Então, não consegue melhorar também. Então, assim, controles agronômicos, né, informatizados para a gente medir onde estão os problemas, né, ferramentas de custos gerenciais para a gente entender qual a parte que está sendo mais significativa nesse custo, para a gente poder ter uma atuação em cima disso daí e melhorar a lucratividade, né? Então, assim, resumindo, a tecnologia ela é muito necessária, né? Não tem como não investir nisso daí.
Legal, e eu quero estender o que você falou, talvez até de forma redundante. Se você conhece, você consegue gerenciar e controlar. Se você conhece o custo de uma forma tão detalhada como os produtos da Geatec permite você controlar, porque eu conheço, já participei aí de algumas rodadas de demonstração do produto, o que eles trazem de visibilidade para sua lavoura, você consegue entender cada componente do custo, automaticamente você sabe onde você vai ter as oportunidades para tornar o seu custo eficiente. Repetindo, a Isso. venda, você tem a trava de mercado, pode ser que ela aumente, pode ser que o preço diminua, mas se você está sempre com o custo controlado dentro de um parâmetro de mercado, você tem a oportunidade já conhecida nessa lacuna, e a sua segunda oportunidade é se o mercado evoluir, né. E Uhum. a tecnologia também, até trazendo um pouco fora dos nossos produtos, eh quando você olha para essa ponta da venda, você tem um lado onde você precisa, estar atento às tendências do mercado. Por ser uma commodity, ela é negociada em bolsa, em mercados abertos, e automaticamente você tem oportunidades de tendência, né. Você, por exemplo, faz a commodity de soja, dada a relevância do Brasil nessa commodity, o seu segundo concorrente pode ter uma catástrofe, eh, natural, né, uma enchente, um excesso de uma oscilação de temperatura significante que impacte, a a produção, ou você pode ter N fatores que pode empurrar o preço da commodity para cima, e isso te abre um espaço de uma margem na sua lavoura muito bom. Então, muito Uhum. interessante. Então a tecnologia também não é só o custo, como a gente está trazendo, obviamente, você também tem que se cercar de outras tecnologias para também Exato. entender as tendências de venda, né, Sim, sim. sabendo que o que está lá não é você não tem gerência sobre a venda, você tem gerência sobre o custo, que é o que o Leonardo trouxe muito bem. Mas assim, ô Leonardo, se a gente for pensar nos obstáculos de uso da tecnologia no Brasil hoje, eu queria que você trouxesse para a gente quais são os principais, porque a gente fala de um agro que até pouco tempo não tinha acesso à internet, até pouco tempo não tinha acesso à energia elétrica, que é uma coisa estranha, Sim. né? É que tem uma produção em grande parte de um território gigantesco como é o nosso, sem alimentação logística por outras vias que não sejam terrestres sobre rodas, né. Então, quais são os principais obstáculos hoje do emprego da tecnologia no agronegócio? Sim. Até você falando, eu lembrei aqui de uma implantação de sistemas, né, que eu já implementei sistemas muito tempo em usinas e, em fazendas, né, grandes fazendas, Uhum, e teve uma implementação que a gente estava fazendo lá na usina Pagrisa, é uma usina que fica lá no Pará, a única usina do Pará, era a única usina do Pará na época, né, e no meio da selva. Então, como que você nossa. podia falar de infraestrutura, né, então, nós tivemos que naquela época, chamar uma empresa parceira, e para você ter uma ideia da dificuldade, eles tiveram que negociar com as telecoms lá na época, para conseguir, puxar uma torre para perto da usina, para a gente conseguir ter uma internet, assim, rudimentar, né. Então, você vê o nível de dificuldade aí que a gente já encontrou, né, e que hoje existe ainda, né, não dá para a gente pensar que nós estamos numa realidade ali de, pô, todo mundo tem internet, todo mundo tem telecom, né. Andei conversando com empresas de telecom aí nas semanas passadas e eles têm uma iniciativa muito forte com produtores, né, para levar antenas, isso daí está barateando e está sendo viável para essas empresas, né. Mas assim, ó, pensando não só nessa questão, mas ainda existe resistência, né, de alguns produtores em investir em TI, né, talvez até por experiências ruins do passado, né, seja por fornecedores de software que porventura não tenham atendido bem, né, existia muito aquele lance de desenvolver com o rapazinho ali da cidade, né, que desenvolvia sistemas e a coisa não acabava nunca, então ficou talvez uma imagem meio ruim disso daí, né, o que hoje já mudou bastante, que hoje nós temos empresas grandes aí que prestam esse serviço, né, claro, o Jatec é uma delas, né, e também a parte de estrutura de telecom que eu já citei, né. Eu acho que esses daí são os principais fatores, né, a gente tinha também uma dificuldade que era a compra de servidores, né, era uma coisa muito penosa, assim, ter que investir em servidores. Hoje a gente tem hospedagem em cloud aí, que diminuiu bastante esse investimento, né. Mas assim,
um obstáculo que eu aponto, assim, que às vezes as pessoas não pensam muito, Cláudio, é a parte de pessoas, né? Porque não adianta você ter o melhor software, você ter hardware e equipamentos, se você não tiver pessoas que estejam capacitadas e motivadas para fazer isso aí funcionar, né? No fim das contas, tudo acaba nas pessoas, né? Por mais que a gente Verdade. queira fazer automação e tal, então se isso aí não estiver bem alinhado, a gente vai ter uma carga de informações que vem do campo muito deficitária, né? Então, o que a gente fala que é assim, lixo in, lixo out, né. Então se o pessoal não tem, na verdade não é bem esse termo, né, mas eu dei uma amenizada nele, né. Se o pessoal lá na ponta não fizer um apontamento correto, né, e não entender que ela faz parte desse resultado, né, que isso aí pode até impactar na questão da remuneração dela, né, seja por PPR ou o próprio salário normal, a lucratividade da empresa, ela não vai fazer de uma forma correta. Então, investir bastante em treinamento, né, e ter ferramentas confiáveis é muito importante, porque assim, a agilidade da informação é importantíssima, né? O setor agrícola é muito dinâmico. Então a gente tem que correr com isso daí, porque senão você vai estar sempre lendo aquele jornal da semana passada, né, Cláudio? Não adianta, a informação Exatamente. já passou, a praga já se multiplicou ao nível de dano econômico, né? A chuva já veio e impediu que você entrasse com a máquina para colher antes. Então a informação tem que ser precisa e tem que ser rápida. Perfeito, perfeito. Eu fiquei surpreso, eu esperava que nessa pergunta você trouxesse um pouco da visão do investidor, do proprietário, mas você não trouxe isso como um obstáculo, ou seja, significa que, o investidor já quer a tecnologia, né, ele já entendeu que sem ela ele não vai ser competitivo, né. Correto, correto. Agora sim, se eu fosse falar de vantagens, a gente já falou de várias vantagens aqui do uso da tecnologia no agro, em todas as nossas conversas nesses minutos aí que a gente já passou. Se a gente pudesse resumir aí, quais são as principais vantagens que a tecnologia traz para o agro hoje? Inúmeras também, né. Como eu já mencionei, nós temos que estar atualizados com o que ocorre no campo, né, Uhum. ao mesmo tempo, mas existem, várias estruturas que a gente pode utilizar, como o COA, né, que são as centrais né, que a gente consegue monitorar até com câmeras, né? O pessoal põe câmeras na lavoura para ver, observar o que está acontecendo numa frente de carregamento, uma frente de corte, de colheita, né? Mas você imagina assim, ó, Cláudio, que nós temos clientes enormes, né, aqui dentro do nosso portfólio, né? Nós temos clientes que chegam a 600 mil hectares de área cultivada, né? Meu Deus, Então, como que eu vou controlar tudo isso? É uma área aí é para uma área gigantesca, né. gigantesca, né? Então, você controlar tudo isso, o total de. Nós já fizemos um levantamento assim, aproximado, nós temos mais de 9 milhões controlados por sistema Geatec, né? Então, isso aí é a área do estado de Santa Catarina. Então, é muita coisa, né? Então, é impossível a gente fazer uma administração sem. Então, a gente, entre diversas vantagens que a gente tem, eu já salientei aí ponto de colheita, né, a evolução de pragas, que é uma coisa que é devastadora, né, a gente tem sistemas que fazem uma previsão de como vai ser a evolução das pragas, né, tudo usando imagens de drones e de satélites, né, são alguns exemplos da aplicação, né. Então, assim, vantagens são muitas, né, é difícil até de falar, né, mas operações logísticas, operações de campo, aplicações de insumos, né, eu diria que hoje é impossível a gente imaginar uma agricultura competitiva sem o uso da TI, viu, Cláudio? É como imaginar uma fazenda sem trator, né, colhendo tudo na mão, né. Exatamente. Entendido. Bom, eu queria só reforçar aqui o papel da Geatec, que você trouxe aí uma informação interessante. Vocês têm praticamente uma área controlada pelos softwares da Geatec do tamanho do estado de Santa Catarina. A Geatec é líder nacional nesse segmento, tecnologia para o agro. Vale muito a pena vocês consultarem lá no site da empresa. Vai ficar também os contatos do Leonardo, da Geatec, do time da Geatec aqui na descrição desse vídeo, para caso vocês queiram conhecer mais dos produtos da Geatec, também do nosso produto, do Guepardo Global Trade, aplicado à importação e exportação, reforçando, os dois produtos se complementam, com os dois produtos sincronizados, você vai ter um ganho ainda maior nos seus controles, uma visibilidade ainda maior, desde a lavoura até a chegada da sua commodity no destino no exterior.
Mas a ideia não é o merchan, a merchan à parte, eu queria entender também, ô Leonardo, como você vê a tecnologia sendo empregada hoje nesses processos de comercialização e exportação de commodity? Porque aí a gente já está falando até na parte, de mercado, de visão externa, né, como que você enxerga isso hoje? E a gente já começa a entrar aí mais na nossa área específica aqui, né, que também é agro, mas já entra na parte aí de exportação, né. Eu vejo, claro, uma grande oportunidade aí, dentro desse mercado, tá, porque eu tenho visto empresas, não sei se também aí, eu acredito que você tem uma visão bem semelhante, né, eu tenho visto empresas até médias e grandes também com planilhas Excel, né. Então, assim, usar planilha Excel é confortável, porque você faz o que você quiser, você muda a coluna, faz gráfico, faz não sei o quê. Mas, assim, eu digo que a empresa que usa Excel, ela não é dona da informação. O dono da informação é o funcionário que está fazendo, né. Então, uma hora o cara fica bravo com a empresa, leva as planilhas dele ou não fala a senha para ninguém, e aí, como é que você vai fazer, né. Então isso aí dificulta muito a operação, muito retrabalho, né, a coisa fica lenta. Então, assim, na minha área especificamente, né, que é de comercialização agrícola, nós criamos um pacote, né, aí eu vou pedir licença para fazer um pouquinho Fique de à vontade. merchan, tá. É um pacote que a gente está chamando de CTRM Agro, né. Eu não sei se a maioria aqui conhece esse termo CTRM, né, Commodity Trading and Risk Management, né, que são sistemas que fazem tanto o controle, né, os controles da exportação, como também, trabalham nessa parte de risco, né, porque é um tema muito importante na exportação, né, porque os preços são muito voláteis, né, da commodity, como você citou aí há pouco, né, e também a parte de câmbio, né, que é um problema aqui para o Brasil, né. Então, o que que nós fizemos? Nós pegamos um sistema nosso, que é o sistema One Click, né, que é um sistema de front office, onde o trader ele consegue não só determinar o preço, né, que ele está negociando com o cliente dele, como também fazer toda a parte de travas, né, tanto trava de commodity no mercado futuro, quanto também as travas cambiais que são necessárias, né. Então, isso aí dá uma segurança muito grande para a empresa, né. Ele, além de saber ali o PNL dele, né, saber as marcações de mercado, ele consegue travar tudo isso aí, ter uma certa tranquilidade, claro, seguindo aquela política de riscos que ele tiver determinado para a empresa dele, né. E a gente aliou isso daí ao commerce, né. O commerce é o nosso sistema de execução, né, que faz toda a parte aí de contratos, de pedidos, né, tudo que está incluído na operação mesmo, né, da execução dos contratos. Então, assim, a gente juntando esses 2 mundos, né, do one click e do commerce, a gente conseguiu criar o primeiro CTRM para o agro brasileiro, né. Existem sistemas de CTRM? Existem, mas eles não são do agro, né, e não são brasileiros. Então, eu já vi absurdos, assim, do pessoal comprar sistemas e os usuários terem que falar inglês, porque o suporte é em inglês, né. Então isso, dificulta muito. E aí, né, depois de tudo isso daí, veio uma grande surpresa, que foi essa parceria com a Conexus, né, onde nós conseguimos complementar ainda mais esse pacote, né, porque a Jatec ela não trabalha com sistemas de Comex, né, então toda essa parte de documentação, financeiro, né, é a parte, vamos falar que é da execução mesmo da exportação, nós não trabalhamos, né, então a Conexus, né, os sistemas da Conexus, eles vêm se conectar, né, usando o trocadilho, com os nossos, né, e complementar essa oferta aí para o mercado, né. Legal. E como essa tecnologia toda, na sua visão, pode ajudar os produtores e também as tradings, que é um um tópico aí que você trouxe na sua última fala, né, das trades, que são players importantíssimos para sincronizar comprador e vendedor dentro do agro, né. Então como que você enxerga tudo isso que você trouxe para a gente, ajudando esse segmento? Assim, Cláudio, tanto os produtores quanto principalmente as tradings, elas trabalham com grandes volumes de produtos, né. Nós temos grandes tradings aqui no nosso portfólio de clientes, né, e qualquer erro que se cometa, pode gerar um prejuízo grande para a empresa, né. Então, esse prejuízo ele vai superar em muitas vezes um investimento, num CTRM, né. Então, assim, a gente
acredita que o uso dessas ferramentas, né, ele é importante porque vamos pegar o exemplo aqui do algodão, né? O algodão é um exemplo que a gente é uma cultura que a gente trabalha muito, né? E a gente costuma falar que o algodão é um mundo à parte, né? Ele tem muitas particularidades, muita coisa que o sistema tem que ser especialista para resolver, né? E a gente tem dentro do commerce uma especialidade muito grande nessa área, tá? Então, assim, o que a gente quer trazer com esses sistemas, qual que é a maior importância? A gente quer trazer organização, padronização de processos, né? E, consequentemente, uma segurança e confiabilidade nesses processos, né? São os itens assim que eu costumo mais destacar como vantagem de usar a tecnologia da informação e esses pacotes nas trades. Então, assim, chega de Excel, né, pessoal? Vamos procurar uma ferramenta que seja adequada a essa operação, porque o prejuízo pode ser grande. E assim, às vezes também, né, Cláudio, a trading quer aumentar o seu volume, né? Exato. Trabalhado. E como que ela vai fazer? Ela vai ter que colocar um batalhão de gente ali para trabalhar, e você imagina isso aí com planilhas, não dá certo, né? Então, para aumentar volumes, para aumentar até sua lucratividade na operação, sua segurança, é necessário um investimento em tecnologia da informação. Legal. Bom, para encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é justamente sobre o futuro, né? Como você enxerga, o futuro em termos de tecnologia aplicada nesses processos de exportação do agro e das commodities? Olha, Cláudio, a gente vê assim, um mercado muito grande, né, como eu já tinha falado, né. Nós estamos avançando bastante nessa parte de processos aí de exportação, né. Hoje o mercado ele tem, pelo que eu tenho visto aí nos prospects, né, eles têm poucas opções de software, né, para apoiar nesses processos aí do dia a dia. Mas assim, as tradings, né, e produtores, eles podem investir sem medo em TI, tá? O retorno, como eu já falei, ele é garantido, né? Eu digo isso porque nós atendemos grandes tradings assim, ao longo tem algumas que estão mais de 10, 15 anos com a gente, né? E nós vimos como que era a operação e os volumes que eles trabalhavam no começo e como eles são agora. Alguns viraram gigantes, alguns já eram muito grandes e estão maiores ainda, né? Então eu vejo a tecnologia facilitando cada vez mais essas operações, né? E a gente sempre vai trabalhar para diminuir esse trâmite grande de informações, de documentações que tem, né? É uma coisa meio pesada, né? Automação de processos, né, na verdade. Pois é, então assim, os processos são complicados realmente, então se a gente não tiver automação, se a gente não tiver estruturas de troca de informações digitais, isso daí vai complicar muito, né? Tanto que a Jadec agora ela está evoluindo para uma plataforma, né? Vou até dar um spoiler aqui, né? Uma plataforma que a gente está chamando de Cotton Link, onde nós estamos unindo os nossos clientes, né? Por enquanto vai ser no ambiente Giatec, né? Porque como nós temos produtores de um lado e temos tradings também usando o mesmo sistema, né? E realmente é o mesmo sistema, por que não trocar informações entre eles, né? Então nós estamos fazendo esse link, né? Por isso que chama Cotton Link, que nós vamos começar com o mercado do algodão, né? Onde nós vamos transitar essas informações de uma maneira digital. Porque hoje, de um lado, você digita lá um contrato, aí depois eu vendo para o SLC, vende para, vamos dizer, para a Cofco, por exemplo, e digita tudo de novo lá, né? Então, vamos transitar essas informações aí, facilitar o dia a dia dos nossos clientes. Para você ver como que as nossas empresas são aliadas até para, eu não sei se você sabe dessa informação, Leonardo, nós temos um projeto que está sendo lançado na Conexus também de integração do Guepardo GTM e do Conexus Cloud. Qualquer cliente nosso que use os nossos produtos consegue se comunicar com outros parceiros e clientes que também usem o mesmo produto. Eu acho que essa é uma Ótimo. tendência da tecnologia para reduzir informação. Então, se eu sou um importador ou um exportador, eu tenho um pedido de compra, um pedido de venda para o exterior, dando exemplo, e eu tenho um despachante aduaneiro, eu tenho uma trade envolvida, essa informação transaciona para não ter redigitação, não ter informação divergente, principalmente nos processos aduaneiros e na parte do tracking, né, a parte de planejamento de toda a logística internacional. Então, Uhum. é uma tendência forte das empresas de tecnologia de inovação que estão na frente desse processo de inovação da transformação digital para o agro, para o Comex e para outras áreas também, estão olhando fortemente para esse tema, não só temas de IA, né, de inteligência artificial, que
é um tópico que nós na Conexus e na NTT estamos investindo muito recurso humano e de capital para produzir os produtos com IA embarcado. Eu acho que também é uma tendência fortíssima, acredito que para o agro também vai vir forte Sim, essa tendência. Você já trouxe aí a questão do controle de praga, a questão de processamento de imagem por drone, enfim, tudo isso acaba acelerando mais, né? E a gente, no início da pandemia, eu fiz um webinar bem interessante sobre transformação digital, quando a gente começou a falar sobre esse tema, bem no início da pandemia ali, a gente estava acelerando esse tema, na verdade, não começando, já falava, mas falava ainda de forma modesta. A pandemia deu uma impulsionada nisso, assim, absurdo, né? E a gente comparava, eu fiz uma comparação com os Jetsons, aquele desenho animado que tinha tablet por imagem, a gente via aquilo como uma ficção, assim, a gente assistia sim. aquilo com que coisa ridícula, que absurdo, nunca vai acontecer. E É, um outro tópico interessante que eu trouxe nesse evento é a velocidade que as inovações tecnológicas estão acontecendo, inclusive o lapso temporal entre eles. Você pega a Revolução Industrial, o surgimento da energia elétrica, você vai comparando esses grandes eventos de inovação e tecnologia na história da humanidade, como eles vão se encurtando cada vez mais, cada vez mais. Hoje, você entrega uma inovação em coisa de um ano, parece que já foi há 20, 30 anos, o sim, mercado já quer mais, e nós de tecnologia somos provocados pelo mercado a inovar, né? Igual você comentou da questão do agro, ele ser regido, o preço é controlado pelo mercado, a nossa inovação ela é puxada pelo mercado, a gente não consegue inovar mais em laboratório com tanta sim, facilidade como se inovava no passado. Hoje nós somos deparados em apresentação de produto, onde o cliente já está muitas vezes demandando coisas que a gente nem tinha sim. visto. Aquele cliente que também tem um time de inovação, que está muito comum a gente encontrar grandes corporações com equipes de inovação, equipes de processos, ou seja, o nível de organização da nossa sociedade em 5 a 10 anos aí vai ser um negócio até inimaginável no ritmo que está indo, né? Sim. Bom, acho que é isso, chegamos ao final, falei com o Leonardo Ramos da Giatec, foi um prazer, muito, muito obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Fica novamente o convite para a gente voltar a falar sobre o tema de agro, que é um tema que nós vamos voltar bastante aqui nos nossos canais da Conexus. Conto com a participação aí da Giatec, por favor, fique à Joia. vontade também para se despedir do pessoal, obrigado a quem nos acompanhou até agora também, né? Eu agradeço a todo mundo aí pela audiência, né? Agradeço ao Clau, a Conexos, NTT, empresas muito respeitáveis, né? Que a gente respeita muito, né? E obrigado, obrigado. Eu espero ter contribuído, tá? Não é um grande conhecimento, mas assim, como você falou, as coisas mudam muito rápido, né? E até para nós de empresas de tecnologia, a gente tem uma dificuldade de conseguir correr atrás disso daí, mas a gente está tentando na medida do possível, né? Já fizemos nossa migração toda para sistemas web, né? E com bastante investimento em novas tecnologias. Esperamos conseguir prover o mercado da melhor forma possível, né? Com os nossos sistemas, com a experiência que a gente tem, né? Muito obrigado. Foi uma experiência muito boa. Eu que agradeço, novamente reforço no texto abaixo do vídeo tem todos os nossos contatos da Conexus, NTT, Giatec, estaremos à disposição caso vocês queiram sanar qualquer dúvida sobre o tema que talvez não conseguimos abordar aqui, e se o seu time quiser falar com Giatec para conhecer os produtos, também tanto no site que vai estar na descrição, e-mails e links de redes sociais. Obrigado a todos pela participação, obrigado Leonardo, até a próxima. Até logo. Abraço.